Vamos para a correção da atividade da página 233, período composto. Revimos os conceitos de frase, de oração e de período. Revimos o que é período simples, oração absoluta, e como é formado o período composto. Sabemos que o período composto pode ser formado basicamente por dois processos, a coordenação e a subordinação. Vamos responder as atividades da página 233 do livro. Coordenação e subordinação. 3. Leia a seguir um trecho de uma reportagem sobre outra crise de refugiados. Há 16 séculos, a Europa vivia uma séria crise de refugiados. Assim como hoje, um povo usava rotas nos Balcãs para fugir de atrocidades e buscar esperança em terras estrangeiras. Em 376, não eram os sírios que se deslocavam em massa, mas os godos, um dos povos que os romanos chamavam genericamente de bárbaros. Eles migraram para o sul e pediram abrigo no império mais poderoso do Ocidente. De origem germânica, esse povo habitava o leste europeu e se subdividia em ostrogodos, a turma mais a leste, e visigodos, mais a oeste. Naquele ano, o historiador e militar romano Amiano Marcelino registrou que os godos estavam sendo expulsos de suas terras por uma raça selvagem sem paralelos que desceu feito redemoinhos das montanhas, como se tivesse brotado de um cano escondido na terra, e destruiu tudo o que se encontrasse em seu caminho. Eram os hunos, um povo nômade, que se deslocou para a Europa Central em busca de terras e pastagens. À medida que avançavam, expandiam seus domínios por meio de alianças e conquistas. Os godos entraram na linha de tiro Una e migraram para a Trácia, região que hoje fica nos territórios de Bulgária, Grécia e Turquia, e que na época era uma província romana. Caso conseguissem se estabelecer, estariam em uma terra fértil do outro lado do rio Danúbio e mais protegidos da fúria dos hunos. Um texto de Philippe van Deusen, como uma crise de refugiados destruiu o Império Romano. A questão é, a reportagem compara uma crise ocorrida no século XXI a outra no século IV. O que elas têm em comum e qual é a principal diferença entre elas? A questão 4, releia estes períodos compostos do trecho da reportagem. Eles migraram para o sul e pediram abrigo no império mais poderoso do Ocidente. Item 2. À medida que avançavam, expandiam seus domínios por meio de alianças e conquistas. O item A da questão 4 pergunta: quantas orações há em cada um dos períodos? Explique. Item B. Em que período há relação de independência entre as orações? Por quê? Item C. Explique a relação de dependência presente no outro período. Item D. Indique a conjunção e a locução conjuntiva nos períodos e explique os efeitos de sentido em cada uma delas. Os períodos 1 e 2 correspondem, respectivamente, ao período composto por coordenação e ao período composto por subordinação. Nos dois períodos foram utilizadas conjunção e locução conjuntiva para estabelecer uma relação de sentido entre as orações. No entanto, o que difere um período do outro é a relação de dependência entre a oração 1 e 2. Vamos ao item 3, que apresenta dois questionamentos. A reportagem compara uma crise ocorrida no século XXI a outra ocorrida no século IV. O que elas têm em comum? E qual é a principal diferença entre elas? O que elas têm em comum? Em comum, essas crises foram causadas por refugiados que fugiam de atrocidades em sua terra para buscar esperanças em terras estrangeiras. Em ambas as crises ainda, os refugiados buscavam rotas nos Balcãs. Então, em comum são esses dois elementos, esses dois
termos, né? Causadas por refugiados que fugiam, claro, de atrocidades em sua terra, para buscar esperanças em terras estrangeiras, e mais em comum também a questão dos refugiados buscarem rotas nos Balcãs. E qual é a principal diferença entre elas? No século IV, os refugiados eram godos. No século XXI, os refugiados eram os sírios. Eis aí então a principal diferença entre essas crises. Releia estes períodos compostos do trecho da reportagem. Eles migraram para o sul e pediram abrigo no império mais poderoso do Ocidente. Período 2. À medida que avançavam, expandiam seus domínios por meio de alianças e conquistas. Quantas orações há em cada um dos períodos? Explique. Esse aqui é um ponto interessante do material, do livro. Ele é bem interessante a metodologia utilizada, né? Apresenta a teoria, e nós passamos a teoria para vocês na aula passada, mas ele depois vai em cima de maneira bem técnica, né? Porque ele pede aqui para você explicar como é que são formados esses períodos. B. Em que período há relação de independência entre as orações? Por quê? Explique a relação de independência presente no outro período. E indique a conjunção e a locução conjuntiva nos períodos e explique os efeitos de sentido em cada uma delas. Então, ele vai ampliando aqui o grau de complexidade das questões. Prestar bastante atenção. Quantas orações há em cada um dos períodos? Explique. Bom, no primeiro período há 2 orações. Eles migraram para o sul, primeira oração, e a segunda, e pediram abrigo ao império mais poderoso do Ocidente. Cada uma dessas orações é estruturada em torno de um verbo. A primeira, com o verbo migrar, migraram, no caso, flexionado, e a segunda com o verbo pedir, pediram aqui, já flexionado o verbo. No segundo período, há também 2 orações. À medida que avançavam e expandiam seus domínios por meio de alianças e conquistas. Da mesma forma, cada uma dessas orações é estruturada em torno de um verbo. A primeira em torno do verbo avançar, flexionado aqui, avançavam. E a segunda com o verbo expandir, flexionado aqui, expandiram. Item B. Em que período a relação de dependência entre as orações? Por quê? No primeiro período, a relação de independência, no caso aqui independência, né? Entre as orações, pois o período foi formado por coordenação, usando a conjunção coordenativa aditiva e, por isso, não há relação de dependência sintática entre elas. Cada uma das orações subsiste sozinha, sem a necessidade de complemento. Nós temos aqui, eles migraram para o sul, e na segunda oração, eles pediram abrigo no império mais poderoso do Ocidente. Você consegue dar existência a essas orações, isoladamente, sem que você precise de uma outra oração para completá-las, para torná-las completas. Item C. Explique a relação de dependência presente no outro período. Relação de dependência, sabemos que é uma relação de um período composto por subordinação. A resposta é a oração, à medida que avançavam, expressa uma ideia de proporção, pois é introduzida por uma conjunção subordinativa proporcional.
Nós vamos ver isso mais à frente. A ideia de proporcionalidade tem valor adverbial e necessita de outra oração para que tenha sentido. Isoladamente, você não pode dizer, à medida que avançavam. Se eu dissesse essa frase aqui de maneira solta, isolada, você pergunta, à medida que avançavam, o quê? Você vai perceber a necessidade de uma complementação dessa ideia. Ela ficaria sem sentido. No caso, a oração principal expandir os seus domínios dá sentido à proporção estabelecida. É diferente da ocorrência da oração 1. Se você diz, eles migraram para o sul, pronto, é uma informação completa. Pode adicionar outros elementos para tornar dar mais conteúdo a essa informação. Mas ela subsiste sozinha. À medida que avançavam, fica faltando algo que a complete. D. Indique a conjunção e a locução conjuntiva nos períodos e explique os efeitos de sentido em cada uma delas. Agora é bem interessante, né? Conjunção, locução conjuntiva, tem um valor da conjunção, só que se utiliza de mais de um vocábulo. Né? Essa é a diferença de conjunção e locução conjuntiva. Na hora da classificação, classificamos todas elas como conjunção, mas no termo correto para aquelas que têm mais de uma palavra, que sejam formadas por mais de um vocábulo, sejam chamados de locução conjuntiva. O exemplo do para quê, né? Ele estuda para que tenha um futuro melhor. Nós temos aí para quê como uma locução conjuntiva. Explica os efeitos de sentido em cada uma delas. Resposta. No primeiro período foi empregada a conjunção e, que introduz um sentido, uma ideia, de soma. Migraram para o sul é somada à ideia de pediram abrigo. Eu uso muito o termo ideia porque a oração ela tem um conteúdo. Esse conteúdo é uma ideia, ok? Então, você pode usar oração, um termo na análise sintática, mas você também pode ter a noção de que cada uma das orações, ela carrega consigo uma ideia. Então, aqui nós temos uma soma de ideias. Quais são as ideias? Ideia de migrar para o sul e a ideia de pedir abrigo. No segundo período, foi empregada a locução conjuntiva à medida que introduz um sentido, uma ideia de proporção. Quanto mais avançavam, olha só, ao invés de colocar à medida que, foi quanto mais avançavam, é diretamente proporcional a expandir os seus domínios. Dá para perceber facilmente, então, que à medida que tem uma relação de proporção em sentido de mais, de maior. Né? Ela poderia ter uma proporção inversa, mas aqui a proporção é direta. Né? Quanto mais avançavam, expandiam seus domínios. A proporção inversa seria, por exemplo, vou dar um exemplo em outra situação, em outro contexto. Quanto mais trabalhavam, menos dormiam, menos descansavam. Quanto mais trabalhavam, menos descansavam. É uma proporção inversa, tá? Aqui, no caso, é uma proporção direta. Então, pessoal, enviem a atividade para registro da nota na quarta etapa. Dúvidas, questionamentos, a gente está no ar aqui para que vocês possam elaborar as questões, produzir o material. Façam isso, tá? É muito importante para vocês, principalmente para esse tempo em que não está havendo aula presencial. É muito importante a participação de vocês, até como forma de vocês se autoavaliarem, reconhecer a importância do trabalho, né, que é feito agora. Ok? Um abraço, aí a gente fica aguardando.